e essencial que todos os filhos de Deus passem por aflições. Não tem como nós não passarmos por aflições, né? A palavra de Deus diz em Hebreus 2, se não me falha a memória, 2:10, se você quiser abrir, eu vou até abrir aqui. Eu acho que é Hebreus capítulo 2, versículo 10. Se a minha memória ainda estiver comigo, é claro. Diz assim, é isso mesmo? Porque convinha, Hebreus 2:10 diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, amém, irmãos? Conduzindo, amém? Muitos filhos à glória, os irmãos estão comigo? Amém? Aperfeiçoar-se por meio de quê, irmãos? Por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que há uma condução. Deus, então, conduz seus muitos filhos para que passem e sejam aperfeiçoados por meio de sofrimentos e de aflições. Eu não sei quem é o pastor que prega que a vida de um crente, deve ser só de sorriso. Eu não sei se existe, mas se existe, é antibíblico até. Por quê? Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus falou, no mundo tereis... Quem foi que falou, irmão? Quem foi que falou? Jesus. Tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci. Vocês também vencerão. Então, quando nós vemos esses aspectos de aflição que nos sobrevêm, vem sobre nós por um simples motivo. Um motivo de nos elevar em fé. Um motivo de nos fazer crescer espiritualmente. Ah, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, problemas, adversidades. Eu quero dizer, você vai vencer. Eu também vou vencer. E nós vamos orar juntos. Como é triste um irmão sofrer calado, um irmão sofrer sozinho. Por quê? Porque no corpo da igreja que nós sofremos, mas estamos em unanimidade. Estamos no mesmo propósito. O Senhor, então, ele começa a trabalhar por meio do seu corpo, porque o Senhor está em todo, opera em todo, fala por meio de todos, ele age por meio de todos os seus filhos, e nós somos filhos de Deus, amém? E o Senhor, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que nós venhamos vencer, amém, irmãos? Atos 20, se eu não a minha memória está boa até agora, aleluia, amém? Mas eu acredito que é Atos 20, 21, quando Paulo, acho que é 20, versículo 18 a seguir, amém? 18 a seguir, quiser 17, vamos para o 17 então. Diz assim, Atos, capítulo 20, versículo 17, diz assim, de Mileto, mandou a Éfeso o que, irmãos? Chamar quem? Os anciões, os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, que mais? Lágrimas e o que mais? E provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, mas jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido,
mesmo passando por adversidades, Paulo entendeu que é necessário anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Portanto, se nós estamos sendo atribulados, não podemos deixar de pregar o Evangelho. Não podemos deixar de crer que Deus é Deus na nossa casa, que Deus é Deus na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, sabe? Mesmo em diante de toda essa fumaceira toda, entenda algo: o Senhor é contigo e é necessário que essas coisas aconteçam. Amém, irmãos? Amém. Eu queria uma água. Amém, obrigado. Então, irmãos, esses 2 versículos, na verdade foram 3 versículos que eu li, né? Aqui, o Senhor, hoje ouvi a palavra do pastor Aloísio, poderosa, coloquei lá no grupo da igreja. Vão lá, assistam. Foi muito importante saber esperar. Eu tenho certeza que você deveria ouvir essa palavra umas 10 vezes, se possível. Ah, pastor, mas não tenho tempo. Vai para o trabalho ouvindo, volta ouvindo. Vai para algum outro lugar ouvindo, se alimentar da palavra. Filipenses 4,13 nos traz uma palavra de promessa. Paulo, ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você imagina qual é o contexto? Né, irmãos? Vamos abrir lá, Filipenses, capítulo 4. Nós estamos usando a palavra Filipenses, aleluia, capítulo 4. Vamos botar aqui, deixa eu ver aqui. Versículo 8 a seguir, para a gente contextualizar essa leitura. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro e tudo que é respeitável, melhor dizendo, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com vocês. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais. É gratidão, versículo 10. Uma vez mais, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, do qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo: eu preciso aprender a viver contente com toda, diga toda e qualquer situação. Aí ele diz assim: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Irmãos, saber estar humilhado, como saber estar honrado. Ele fala: de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho o que, irmãos? Experiência, tanto de fartura como de fome. Alguém fala assim: pastor, o apóstolo Paulo passou fome? Bom, esse texto diz que ele aprendeu a passar fome. Amém? Assim de abundância como de escassez. Aí ele fala: tudo posso, não é assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitos irmãos pegam esse texto e dizem: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou viajar para a Europa, mas está liso. Né? Misericórdia. Eu vou comprar uma Range Rover, aleluia, é de Deus, mas tem que ter a grana. O contexto de sofrimento que Paulo fala aqui é que ele diz que nada impediu ele de pregar o que, irmãos?
o evangelho. Ele passou por necessidades, sim, passou por privações, sim, ele passou por situações difíceis, né? Ele foi espancado, né? Ele foi expulso das cidades. Em tudo isso ele foi testado e ele diz: eu posso provar para vocês que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então ele está deixando claro que nós, irmãos, nós não podemos baixar a cabeça diante das adversidades. Satanás, ele tem tentado desanimar os filhos de Deus, tem tentado nos fazer recuar, nos travar. Essa semana eu passei por uma situação bem difícil mesmo. Entretanto, eu fui aos pés do Senhor, fui orar, fui reconstruir a minha fé em Deus, reconstruir a minha crença no Senhor, crendo que o Senhor é a minha justiça, né? Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu sou vencedor por quê, irmão? Porque eu sei lutar? Não. Eu sou vencedor porque eu aprendi as adversidades? Não. Eu sou vencedor porque alguém me amou. E eu sou amado de Deus. E eu vou vencer. É uma questão de tempo, é uma questão de dias, é uma questão de eu saber esperar o que Deus tem a realizar na minha vida. Amém? E eu preciso aprender a lidar com as ansiedades do meu coração. Não é verdade? Precisamos aprender a lidar com as ansiedades do nosso coração. Nós oramos hoje e queremos amanhã. Nós oramos hoje e queremos que os milagres poderosos aconteçam agora. E nós precisamos entender que tudo tem o tempo de Deus. Deus, ele trabalha no seu divino tempo. E nós precisamos enxergar o que Deus tem a realizar na nossa vida. Amém? Por isso, irmãos, eu quero desafiar vocês. Eu quero desafiar você a olhar para as circunstâncias difíceis que você está passando agora, a olhar com os olhos da fé, a olhar com os olhos de que Deus, ele está te aprovando, de que Deus, ele está trabalhando em você coisas que precisam ser lapidadas, coisas que precisam ser ajustadas. Às vezes nós achamos que já estamos preparados para receber muitas coisas, mas os olhos de Deus ainda precisam coisas ser arrancadas de nós. É por isso que sofremos muitas das vezes. Ah, pastor, o senhor acha que a gente tem que viver sofrendo? Não, eu não acho que devemos viver sofrendo. Eu acredito firmemente que se você estiver fazendo um trabalho de Deus, na direção de Deus, coisas acontecerão contra a sua vida. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com João, foi assim com os apóstolos, foi assim com Jesus. Alguém vai se levantar contra você, alguém vai te caluniar, alguém vai querer arrancar a tua força, mas a palavra de Deus diz o quê? Tenha bom ânimo, eu venci. No Salmo 20, do versículo 7, Davi, ele fala de confiança. Amém? Davi, ele fala de confiança. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que nós temos. Nós precisamos colocar a nossa confiança no que recebemos. O que nós recebemos? Qual é a maior herança que nós temos, irmãos? Cristo. Cristo é a nossa herança. Cristo é a nossa salvação. Ele que trabalha no coração do homem, Ele que trabalha no coração da mulher. Então nós precisamos estar voltados. Precisamos o quê, irmãos? Estar alicerçados. As pessoas, elas confiam naquilo que elas têm. Elas se levantam contra aquilo que elas têm. Quando aquele rei colocou Daniel na cova dos leões, aqueles
aqueles súditos do rei que estavam ali, que armaram contra Daniel, disseram: agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer, porque não existe mais nada. E ele vai dormir hoje com os leões, e amanhã cedinho já era o Daniel, acabou. Deixaram os leões com fome uns dias e jogaram Daniel lá dentro. Quando amanheceu o dia, os leões estavam todos lá, calados, e Daniel no meio deles. Mas você sabe por que os homens queriam destruir Daniel? Porque Deus chamou ele para um propósito. Se você não passa por tribulação, é porque você está fora do propósito. É necessário, diga comigo assim, é necessário, é preciso, deve acontecer, porque o Senhor tem uma obra na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu quero entender. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quando aqueles homens abriram e viram, o rei abriu e viu, Daniel estava lá. E ele chamou: vem cá. E pegou aqueles que acusaram Daniel, jogaram lá dentro. Os leões devoraram eles. Sabe, irmãos, muitas tribulações têm vindo para te devorar. Muitas situações têm vindo para arrancar a tua força. Muitas situações têm vindo para acabar com a história de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer, não tenha medo, não te assuste diante da multidão. A batalha que você está passando é Deus quem vai te dar a vitória. Você não pode baixar a sua cabeça. Salmo 118, aleluia, verso 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Você precisa orar disso. O Senhor está comigo. Eu não tenho nada, mas o Senhor está comigo. Sabe, o verdadeiro sentido de Salmo 23, na tradução original, é muito diferente do que nós lemos hoje. Hoje nós lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se Deus se tornasse um supermercado para você. Preciso de uma calça, Deus vai me dar uma calça. Preciso de um relógio, Deus vai me dar um relógio. Preciso de um carro, Deus vai me... Não, o verdadeiro sentido não é esse. O verdadeiro sentido é: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho mais necessidade de nada. Tudo que a minha alma precisa, Ele supre. Ele supre. Sabe, irmãos, diante das adversidades, o Senhor vai te suprir. O Senhor vai trabalhar na tua vida. Amém? Oh, aleluias! Olha só o que Deuteronômio 20, versículo 4 diz: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para lutar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Aleluia! Irmãos, eu lendo essas palavras, elas me trazem forças extraordinárias. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Irmã, você não está sozinha. Irmão, você não está sozinho. Nós estamos na batalha e o Senhor é quem vai garantir isso para nós. Nós não podemos parar de crer. Satanás, ele tenta trazer a incredulidade para o coração dos filhos de Deus. Mas o Senhor disse: creia, 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 em nome de Jesus. Eu tenho orado: Deus, dai fé para esses irmãos. Senhor, dai o espírito certo para esses irmãos. Senhor, faça com que eles vejam, Senhor, quem eles são de fato no reino espiritual. Mostra-te para eles, Senhor. Mostra para eles quem é que eles são, o que eles já têm em ti, Senhor. As riquezas que já estão dentro deles, Senhor. Oh, meu Deus, que essa igreja ela venha se posicionar como uma igreja de guerreiros. Amém. Sabe, irmãos, nós não podemos ficar que nem um gato de botas, irmão.
Vocês já viram o gato de bota lutando? Que desenho animado? Ele pega a espada. Não é verdade? As unhas todo mundo. Mas às vezes a gente somos crente gato de bota. Vem o inimigo, a gente vai, cresce o olho, enche de lágrima. E você é tão rico, nós somos tão ricos, temos tanta força, temos tanto poder, tanta unção Deus nos deu, tanta autoridade Deus nos entregou, nós temos aprendido isso esses dias aqui. Tanta maravilha o Senhor manifestou, aleluia, na nossa vida. E aí nós não podemos, irmãos, diante das adversidades, ficar calados. Nós precisamos nos posicionar com oração de guerra, de batalha. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 16:20. É promessa para você, é promessa para mim. Diz a palavra do Senhor: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Que palavra poderosa! Isso é uma palavra para você dizer: Satanás, tu vem com várias coisas contra mim, mas o Senhor já te colocou debaixo dos meus pés, porque eu sou igreja vencedora. As portas do inferno não prevalecem contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento. O teu futuro já está determinado. Eu vou te vencer. Teu lugar é debaixo dos pés da igreja do Senhor. Por isso que não há vitória fora do corpo. A vitória, ela só existe dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer uma postura de nós. Qual é a postura que Ele quer de nós, irmãos? Uma postura de alguém que já entendeu, que já recebeu os propósitos de Deus. Uma postura de alguém que está disposto a agir como tal. Amém? Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué 1:9. O Senhor falou para ele: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Irmãos, precisamos nos posicionar nesse sentido. Senhor é comigo, Senhor é a minha força. Eu vou para a rua, tudo vai dar certo. O Senhor está comigo. Eu não vou parar. Sabe, irmão? Diga para o seu irmão que está do seu lado. Diga: meu irmão, você não vai parar. Diga para ele: eu sou igreja. Você está no corpo. Se você está passando uma luta, eu quero declarar: você vai vencer, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Amém? Nós precisamos apresentar o caminho para que Satanás venha fugir. Lá em Isaías 40:31, a palavra do Senhor diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Irmãos, se você andar cansado, precisa orar para Deus restaurar a tua força. Precisa de orar para Deus restaurar a nossa força. Precisa de orar em nome de Jesus. Orar, confiar, crer no Senhor, crer em todo o coração, crer que o Senhor está contigo. É isso que a gente precisa. Nossa igreja hoje precisa estar alegre, confiante. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E, Senhor, eu estou me afastando de todo tipo de gente ruim. Eu quero andar com os da fé. Eu quero andar com aqueles que creem. Você viu como é que está? Não me interessa. O meu passo, o meu futuro está certo. Aleluia. Efésios 6:10, Paulo fala à igreja uma palavra de animosidade. Ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do Senhor. Na força do Senhor. Não é na nossa força. Não é na nossa força, mas na força do Senhor. É nessa hora, irmãos, que eu oro. Senhor, a minha força está se acabando. Mas, Senhor, eu creio na tua força. O Senhor vai me dar força. Senhor, a minha inteligência é rasa demais. Mas eu sei que o Senhor vai abrir o meu cérebro. O Senhor vai abrir ele. O Senhor vai renovar ele, vai restaurar ele. E eu vou ver coisas que ninguém vai ver. O Senhor vai me mostrar coisas. Eu quero a tua força. Eu quero que a tua força me fortaleça. Eu não posso ser um pastor fraco. Eu não posso ser um pastor arcaico. Da mesma maneira, a igreja não pode ser uma igreja fraca. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê a coragem dele, a ousadia dele, o poder dele, a unção dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 João capítulo 5, 4 diz: porque todo que é nascido de Deus, diga comigo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Diga, a nossa fé. A gente só vence se tiver fé. Se tiver fé, vence. Amém? Se não tiver fé, não dá para ir adiante. Não dá para ir adiante. Tem que ter fé. Tem que buscar o Senhor. Buscar a fé, a crença em Deus. Aleluia. Precisamos de ter essa fé. Mas mesmo que você tenha fé, que eu tenha fé, você pode dizer, pastor, eu tenho fé, mas está tudo dando errado. Pastor, eu tenho fé, mas tudo vem contra mim. Eu não sei mais o que eu faço. Né? Irmãos, de fato, as coisas, elas se levantam contra os filhos amados de Deus, amém? Mas sabe por quê, irmão? Porque você não é daqui. Você está entendendo? A tua vida é lá do outro lado. Os propósitos de Deus vêm contra você porque você representa a presença de Deus aqui na terra. Quando você anda nas ruas e começa a vencer as adversidades, alguém vai dizer, lá vai o vencedor. E isso o diabo não suporta, por quê? Porque ele não quer ver ninguém vencendo, ele quer ver as pessoas sendo derrotadas, e você não, você é o espelho da glória de Deus, você é a presença de Deus aqui na terra, é Deus usando você, mostrando que você vai vencer o mundo, que você vai vencer as adversidades, é isso que o Senhor quer de nós, amém? Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago 1,12. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, irmãos? A coroa da vida, a que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluias. Irmãos, essa coroa é para aqueles que perseveram. Essa coroa é para aqueles que têm luta. Essa coroa é para aqueles que estão passando por adversidades. E o Senhor está dizendo, você está passando por situação, por problemas, e está pregando o Evangelho. Você mantenha a fé, não te entristeça, não te abata. Tenha fé, tenha bom ânimo. O Senhor vai te coroar. Naquele dia o Senhor vai te dar uma coroa. Amém? Aleluias. Olha só o que diz aqui em Isaías 41:10, irmãos. Isaías 41:10, a palavra de Deus diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Você está entendendo o que o Senhor está falando?
É eu que te esforço, não é você que se esforça. É o Senhor que te esforça. E ele diz mais ainda: e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Sustento. Irmãos, isso é maravilhoso. O nosso esforço, o nosso sustento, a nossa provisão vem do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Eu estou com você. E nós precisamos enxergar isso. Enxergar, ter mais fé, ter mais postura de vencedor. Eu vou vencer, o diabo não vai se andar na minha casa. Eu não aceito isso. Meus filhos não vão se entregar às drogas. Meus filhos não vão ser derrotados. Eu não aceito essa maldição na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Eu não aceito essa desgraça. Se posicionar. Diferente de quer. Minha mulher quer ir embora. Meu marido quer ir embora. Eu vou deixar. Meus filhos querem entrar nas drogas. Deixa eles. Não. Você tem que se posicionar diferente. Eu vou para os pés do Senhor. Eu vou para os pés do Senhor. Eu, de mim mesmo, não sou nada, mas o Senhor é o meu Deus. Ele é a minha força. Ele é o meu sustento. Eu vou para os pés do meu Deus. Eu vou orar a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 3:20. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu creio, Deus, que o Senhor vai operar no meu esposo, o Senhor vai operar na minha esposa, o Senhor vai operar nos meus filhos, o Senhor vai convencer dessa desgraça, o Senhor vai restaurar a minha casa. Eu quero me posicionar nessa hora como um vencedor, como uma vencedora aqui na face da terra, porque o teu poder opera na minha fraqueza, e quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque o Senhor é a minha força. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós temos Cristo na nossa vida. Em Mateus 19:26, o Senhor Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia! Isso é palavra de Deus para você orar. Salmo 91:15-16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o livrarei e o glorificarei dignamente. O saciarei com lonjuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! O Senhor está conosco, irmão. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. O Senhor é contigo, irmã. Irmão, você não pode baixar sua cabeça. Você não pode aceitar as ciladas de Satanás. Você tem que te colocar como alguém que eu sou favorecido de Deus. Eu já estou terminando. 2 Timóteo 1:7, a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu o que, irmãos? Espírito de covardia. Diga assim: Deus, diga Deus não me deu um espírito de covarde. Diga: ele me deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Irmãos, essa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós. É a palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Assim, nós podemos dizer confiadamente:
O Senhor é o meu ajudador, e não temerei que me poderá fazer o homem. O Senhor é a minha força. Amém? Diga comigo, o Senhor é a minha força. Não sei, irmão, qual é o problema que você possa estar passando. Mas essa semana, eu deixei claro. Essa semana foi uma semana de luta. Mas sozinho, ninguém vence. Amém? Essa semana foi uma semana de dificuldades. Mas eu fui aos pés do Senhor e digo, Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha força. Sabe, irmãos, eu sou um pastor. Eu estou aqui nessa cidade de Santarém. Mas as lutas, elas não param. Amém? Mas eu só preciso pegar a manha do mar. Você está entendendo? Você só precisa pegar as instruções do mestre. O Senhor, Ele está nos chamando para um propósito. O Senhor, Ele está nos chamando para aquilo que Ele quer manifestar a nós. A passagem de Pedro, quando Pedro, ele nega Jesus, e Jesus olha, né? O autor fala aqui, o Senhor olhando para ele se entristeceu, não foi assim? E ele saiu, ele foi embora, Jesus morreu, e Pedro pegou seu barco, foi embora pescar. E a gente vê isso, de fato, como se ele estivesse querendo voltar para a vida passada dele, né? Lá para o passado dele, viver a história dele de pescador, como muitas das vezes nós fazemos. Queremos viver a nossa vida lá de trás. Mas eu queria trazer um outro prisma para você essa noite. Queria trazer algo para você diferente. Pedro, quando ele entrou no barco, ele foi lembrar do mestre. Você lembra onde foi que Jesus encontrou Pedro? Ele estava lá no barco, o Senhor chamou ele. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. Você lembra onde Jesus passou? Pedro passou pelo um temporal. Onde é que Pedro estava? Lá no barco. Não é assim? Onde foi que Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou? Foi lá no barco. Mais uma vez no barco. Não é assim? Quando ele estava voltando, ele estava de alguma maneira ali querendo encontrar o Senhor de volta. Restaurar a fé. O Senhor vai aparecer de novo aqui. Eu quero encontrar o Senhor mais uma vez. E quando ele chegou na beira da praia, ele estava decepcionado. Ele não viu o Senhor no mar, mas ele estava no barco. O Senhor viu ele. E deu a ordem para ele. Ele jogou. Não é assim? Joga à direita. Senhor, se és tu, eu vou jogar. Ele jogou e fez uma grande pesca. O coração dele não era para pesca. O Senhor não chamou ele para ser pescador de peixe. O Senhor chamou ele para ser pescador de homem. E diz a Bíblia que ele pescou. Quando ele viu que era o Senhor, ele mergulhou no rio. E ele saiu dando braçadas na direção do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando nós estamos enfraquecidos, nós precisamos voltar ao ponto de encontro onde a gente encontrou o Senhor. Aonde foi que o Senhor nos levou por muitas e muitas vezes. Por muitas e muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Nós precisamos ir lá e dizer, Senhor, foi num lugar que nem esse que eu encontrei o Senhor. E tudo ali, o Senhor levou ele e disse, Pedro, o peixe já está assado aqui. Ele disse, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Por 3 vezes, Senhor, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, né?
e apacenta as minhas ovelhas. O Senhor chama ele para um propósito. Sabe, irmãos, tudo que nós precisamos e a missão que nós precisamos realizar, a força vem dele. E a tua defesa vem dele também. A minha defesa vem dele. Pode ser, né? Eu me lembro do meu passado, lá do meu passado, onde eu não conheci meus pais até hoje, e acredito que não vou conhecer. Eu ficava pensando assim, eu disse, Senhor, quem são? E muitas das vezes, as coisas malignas, elas vinham no meu coração, que nada, te desprezou e tal, mas eu falava para Deus, digo, Senhor, eles não me quiseram, mas o Senhor me quis. Você sabe? Não está mais ligado a ele, está ligado ao Senhor. A tua vida não está ligada ao teu pai, a tua mãe, está ligado ao Senhor. É o Senhor que decide a tua vida, até onde tu vai, até onde tu caminha. É o Senhor quem decide os nossos passos. Irmãos, hoje, nós podemos dizer que nem Paulo, eu já estive muito rico, muito pobre, mas eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou aos pés do Senhor. E eu vou buscar a presença do Senhor. E é isso que eu quero do Senhor. Hoje eu estou aqui dizendo para você, fortalece a tua vida no Senhor. Tenha bom ânimo. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Você não está desamparado. Não, você não está. O Senhor está contigo. E eu quero orar nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra de Deus na sua vida. Eu quero declarar a palavra de Deus no seu coração. Reafirmar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Fique de pé nessa noite. E tenha bom ânimo. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos nesse momento. Aleluias. Queria convidar você, se você puder vir aqui na frente também. Vem aqui.